Bom, vamos continuando com a nossa revisão, escutando mais um trechinho aí da música Feel Like Making Love. Agora vamos escutar um pouquinho do solo, né? Esse é bom pra pensar na mulher amada ou no homem amado. Se tiver juntinho, melhor ainda. Bom, vamos lá. Vamos lá. Bom, agora, pessoal, em vez da gente ficar aí programando no bloco de notas, vamos usar aqui um editor, né, de programação, tá? Um IDE, né, que a gente chama. Que é assim, como até falei em sala de aula, né? Se você vai digitar um texto, você vai usar um processador de texto, né? O Word lá, sei lá o que for, para te ajudar lá quando você cometer um erro de sintaxe, o editor te avisa, aquelas coisas todas, né? Então, para programação, a gente tem um editor específico, né? No caso do Java, o editor mais usado é o Eclipse, tá? O Eclipse é um software livre, tá? Então dá para baixar aí de graça na internet e usar, e funciona super bem, tá bom? Então vamos começar a usar o Eclipse aqui agora. Aí o Eclipse ele já vai também fazer a compilação pra gente, né? Aquela coisa toda. A gente não vai mais precisar ficar vendo lá, não vai precisar fazer Javac lá igual a gente estava fazendo antes, né? Então vamos fazer... eu peguei o workspace errado. Tá bom, mas tudo bem. Eu vou criar um projeto novo aqui, ó. Clicando com o direito. New Java Project. Aí o meu Java Project vai ser IP 2022. Aí, ó, dentro dessa pasta aqui, ó, SRC é a pasta dos código-fonte, né, que você vai fazer. Então agora a gente vai resolver o problema 1059, tá? Então eu vou criar aqui, ó, com direito, New Class. Aí a classe vai ser problema 1059. Aí, ó, ele já vai criar para mim o arquivo problema 1059.java e já escreve para mim aqui, ó, public class problema 1059. O editor já está me ajudando, certo? Já estou escrevendo menos. Vou aumentar minha fonte aqui. Vou aumentar a telinha aqui. Aí, ó, método main, como é que eu faço? Ó, eu digito main, Ctrl e espaço. Que eu tava até brincando na sala, é igual jogar Street Fighter, né? Que você põe para esquerda, para baixo, esquerda de novo, aperta o botão, Hadouken! Eu acho que o Hadouken é só para baixo e pro lado, né? Sei lá, nem lembro. O Eclipse é o Ctrl espaço, tá? O Ctrl espaço você vai usar para várias coisas. Então digitou main, Ctrl espaço, aí você dá Enter. Ele já bate o carimbo aí pra você, ó. Tá bom? Aí vamos fazer a leitura da entrada, né? Como é que a gente faz a leitura da entrada? Scanner, né? Então a gente vai digitar aqui, ó, scan, já vou dar Ctrl espaço. Aí ele já vai me dando opções aqui, ó. Aí eu vou descer no scanner do Java Util, tá? Se você botar outro scanner aqui, você cai do cavalo. Esse que é o problema também do Ctrl espaço. Se você vai dando Ctrl espaço e Enter sem ver o que você está fazendo direito, você corre o risco de cair do cavalo, tá bom? Então é o scanner do Java Util, ó. Dei Enter. O que ele fez, ó? Ele autocompletou para mim e já fez o import aqui, ó. Já importou o scanner para mim, tá bom? In igual a new Ctrl espaço. Eu vou colocar esse de baixo aqui, ó, que é o input stream, tá? E aí eu escrevo lá, ó, system.in. Beleza? Aí vamos fazer a leitura. Esse aqui não tem, vamos ler o problema, né? Números pares, ó.
faça um programa que mostre os números pares entre 1 e 100, inclusive. Ah, esse aqui não precisa ler a entrada, né? É raro isso acontecer. E aí, então, o que você faz? Ó, imprime os pares, 2, 4, 6 até o 100, né? Bom, então não vou nem usar o scanner, eu vou apagar aqui. Bom, para fazer isso, a gente vai usar laço, certo? Que a gente viu. Ó. Então, quem é o primeiro número par? É a partir do 1, né? A partir do 1. Então, quem é o primeiro par a partir do 1? É o 2, certo? Não vou pôr o 0 aí, porque 0 é menor que 1. Aí, o que eu vou fazer? Ó? Vou fazer um laço. Aí, o laço ele tem o escopo dele aqui, ó, tá? E ele tem... esse laço ele se repete enquanto uma determinada condição for satisfeita. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, enquanto i for menor ou igual a 100, que é o último cara que eu quero imprimir é 100, né? Então, enquanto i for menor ou igual a 100, o que eu faço? Sysout Ctrl espaço, tá? Repetindo, ó, Sysout Ctrl espaço, tá bom? Ele já bate o carimbão aí do System Out Print LN. Aí eu imprimo o i, certo? Imprimo o i, só o i, não preciso concatenar com nenhum texto aqui, ó, não tem nada disso, tá? É só o valor mesmo, né? O valor e o pula-linha, tá? Aí eu imprimi o valor e o pula-linha, o que eu faço? Eu digo que o i vai para o próximo número par, né? Que é i mais 2. Então, desculpa, né? É isso, tá certo. Eu comecei o i valendo 2, aí o que ele vai fazer? Ele vai imprimir 2, aí ele vai fazer i recebe i mais 2, então ele vai ser 4. Aí ele vai executar, então, ó, o laço, o que ele faz? Ele fica repetindo isso aqui, ó, enquanto essa condição for verdadeira. Então ele vai repetir todos os comandos que estão dentro do escopo aqui do laço, né? Então ele vai imprimir o 4, aí vai somar mais 2 no i, vai para 6. Aí o 6 é menor ou igual a 100, né? Então ele vai repetir, vai imprimir todo mundo, até chegar no 100. Chegou no 100, ele vai, o 100 é menor ou igual a 100, né? Então ele vai imprimir o 100, vai somar mais 2, vai dar 102. Aí ele vai falar, 102 é menor ou igual a 100? Não. Ah, então ele não faz mais o laço, ele cai para fora do laço. Tá bom? Então vamos rodar este programa. No Eclipse, como que eu faço para rodar? Eu venho aqui nesse play aqui, ó, tá bom? Ó, run, tá? Você pode apertar o play aqui direto, tá? Às vezes, se não funcionar o play direto, o que você faz? Ó, vem nessa setinha do lado do play, run as Java Application, tá bom? Aí aqui, ó, ele abriu o console para mim, ó, né? O console é o que o meu programa imprimiu, ó. Tá aqui embaixo, ó. Então, o que o meu programa imprimiu? Ó, 2, 4, 6, 8, 10, todos os pares até o 100. Né? Maravilha, né? Vamos submeter lá. Linguagem. Java 14. Tenho que botar o nome da classe como um main maiúsculo. E vou enviar. Uhul! Passou. O que a gente pode fazer ainda aqui, ó, nesse programa? Ó? Por exemplo, quando a gente faz i recebe i mais alguma coisa, a gente pode abreviar isso aqui para fazer assim, ó, i mais igual. Tá? Então, i mais igual 2 significa que vai ser i recebe i mais 2. Tá bom? É uma forma abreviada de escrever. i mais igual a 2. Tá bom? Então soma 2 no i. Né? Outra coisa, esse laço do while, fazendo assim, né? Tipo, cria uma variável, aí checa uma condição de parada em cima dessa variável, e a cada iteração acrescenta um valor ou diminui um valor na variável. Isso é muito padrão, aparece muito em programação. E por isso tem um laço específico para fazer isso, tá? Que é o for, tá? Então o for, então tem dois laços só, o while e o for, tá? O while como que é? É desse jeito aqui, ó, tá? Coloca a condição aqui
e acabou, né? E aí ele vai executar esse laço enquanto essa condição for verdadeira. O for, como que é o for? Ó, eu escrevo for, aí eu pego, inicializo uma variável, eu crio, né, inicializo a variável aqui, ó, na primeira parte do for, tá? E aí aqui, ó, no finalzinho do for, eu faço a modificação em cima da variável, tá? Sem ponto e vírgula no final agora, né? Tá, então o for, ó, ele tem 3 elementos, dividido por ponto e vírgula. Então você vai declarar a variável e inicializar a variável. Tá? Agora, essa variável ela só existe dentro do escopo desse for, tá bom? Se eu quiser usar o i aqui fora, ó, falar i recebe 5, ele vai reclamar, ó, tá vendo? Deixa eu ver o que o compilador está reclamando. Ó, esse símbolo não pode ser resolvido, tá? Por quê? Porque essa variável só existe dentro do for, tá bom? Então aqui, em vez de eu compilar o programa para o compilador me dar o erro, o próprio Eclipse ele já vai riscar aqui, ó, de vermelhinho, vai falar, ó, tá errado, tá bom? Então aí, o Eclipse ele meio que já está vendo para mim o que vai acontecer se eu for compilar esse programa. Já vai mostrar o erro para mim, do compilador, né? Tá bom? Então é isso, ó, o for ele tem, então a primeira parte, você cria e inicializa a variável, isso só vai ser executado uma vez, tá? A primeira vez que você executou o for, ele vai executar esse trecho aqui, tá bom? Aí, ó, tem a condição de parada, isso vai ser checado todas as iterações do laço, e isso aqui, ó, é a modificação que ele faz na variável no final do laço. Então, tipo, o laço, ele pode ter vários comandos, tá? Então, ó, comando 1, comando 2. Opa. Agora o Eclipse está me boicotando aqui. Eu estou pondo ponto e ele está autocompletando sem eu mandar. Aí. Pô, eu queria escrever uma coisa simples aqui, estou apanhando. Comando N. Ó. Então pode ter vários comandos. O que vai acontecer? Na primeira vez que ele entrar aqui no for, ele vai inicializar o i sendo igual a 2. Aí ele vai perguntar aqui, ó, o i é menor ou igual a 100? É. Se for verdadeiro, aí ele entra no laço. Aí ele executa todos os comandos, comando 1, 2, até o n, até o último comando do laço. Executou todos os comandos, aí ele executa isso aqui, ó. I recebe i mais 2. Executou isso aqui, aí ele vai voltar para o começo, só que agora ele não vai inicializar a variável de novo, tá? Ele vai voltar, só que ele só vai checar a condição de parada, tá bom? Então esse primeiro trecho é executado uma vez só. Aí esse aqui é toda vez eu checo antes de executar os comandos do laço. E esse aqui eu executo depois de executar todos os comandos do laço, tá bom? Então são 3 blocos, ó. Na primeira parte, parte 1, só na inicialização. Inicialização. Está desconfigurado aqui meu cedilha. Segunda parte, toda vez antes de entrar, antes de executar, vai executar os comandos dentro do laço. E a parte 3, toda vez depois de executar os comandos do laço. Estou digitando devagar aqui, né? Ó, aproveitando para ensinar uma outra coisa. Quando você tem comentários assim que ocupam várias linhas, o que você pode fazer? Ó? Em vez de fazer barra barra, você faz barra asterisco. E aí lá no final você faz asterisco barra. Tá bom? Então barra asterisco, asterisco barra é um comando, é um comentário de múltiplas linhas, tá bom?
Se você ainda dá para fazer assim, ó, que ele fica azulzinho, tá? Mas isso é coisa do Eclipse, tá bom? Tem uns negócios de Javadoc aí, eu não vou explicar isso agora, mas é um tipo de comentário diferente, tá? Beleza, tá bom? Então, aí no caso dos números pares aí, ó, o nosso laço vai ter um comando só. Então ele começa do 2, aí ele vai, imprime o 2, soma mais 2, imprime 2, soma mais 2, imprime 2, soma mais 2, aí vira 4, né? Aí imprime o 4, aí soma mais 2, imprime o 6, soma mais 2, imprime o 8, até chegar no momento em que ele vai imprimir o 100, vai somar mais 2, e aí ele vai checar aqui, ó, 102 não é menor ou igual a 100, aí ele vai parar, tá bom? Então vamos mandar esse aqui, ó, vou apagar esses comentários aqui. Vamos mandar esse aqui, ó. Então assim, pessoal, a linguagem de programação, o básico, né, de qualquer linguagem, é meia dúzia de coisas, assim, não tem muita coisa que você tem que saber. A questão é praticar. A questão é praticar, tá bom? O conhecimento da linguagem, assim, é o de menos, tá? É uma coisa que vocês aprendem rápido. Vamos pegar mais um problema aqui, ó. Deixa eu ver esse aqui. Você tem que contar quantos são positivos. Ó. Faça um programa que leia 6 valores. Esses valores serão somente negativos ou positivos. Desconsidere os valores nulos. O nulo aqui acho que ele está falando do 0, né? A seguir, mostre a quantidade de valores positivos. Tá bom? É que aqui ele está falando para ler 6 só, né? Fica fácil. Mas vamos fazer com laço mesmo assim, né? Então vamos ver aqui, ó. Esse aqui é bem fácil, né? Vamos pegar esse aqui que é o 1060, né? Então vamos lá. New class problema 1060. Main, Ctrl espaço, Enter. Scanner, o scanner do Java Util. Aí, ó, eu vou fazer um laço para ler 6 números, né? Então, int i igual a 1, enquanto i for menor ou igual a 6, i mais. Essa variável i, ó, eu estou usando ela só como um contador, tá? Só para eu contar quantas vezes ele vai entrar no laço, tá bom? Então, o i de 1 a 6, beleza? Ah, i++, né? O i++ é a forma abreviada de escrever i recebe i mais 1, tá bom? Eu disse que, ó, a forma abreviada de fazer isso seria mais igual a 1, né? Só que aqui eu posso fazer mais igual a 1, mais igual a 2, mais igual a 3, mais igual a 4. Só que o mais igual a 1 é tão comum que tem a forma abreviada de fazer o mais igual a 1. A forma abreviada de fazer o mais igual a 1 é mais. Tá bom? Aliás, eu já vou até falar uma coisa que eu até não falei pro pessoal lá em sala. Eu vou falar já aqui sobre esse mais. Vou até fazer aqui, ó. System out println. Tá, só que aí, deixa eu pensar numa coisa aqui, ó. Vou fazer com while, vai, ó. Vou fazer com while só para ficar mais claro aqui o que eu quero mostrar. Enquanto i for menor do que 6, tá? Então, eu não vou imprimir o 6, né? Porque eu quero i menor do que 6, tá? Aí eu vou imprimir assim, ó.
i mais mais, tá? Então o que ele faz? Ó? Ele imprime o i, depois ele faz o mais mais no i, né? Então vamos rodar isso aqui, ó. O que ele imprimiu? Ó? Do 0 até o 5, tá? Por quê? Ó? O que eu estou fazendo nessa linha aqui? Ó? Eu estou passando para o println a variável i, tá? Então ele passa para a função print a variável i e depois ele incrementa o valor do i. Então, tipo, o primeiro i era 0, né? Então, como eu passei i mais mais, o que ele fez? Ele passou o 0 para o println e depois que acabou o println, ele faz o mais mais no i, tá? Por isso que ele imprimiu primeiro o 0 e foi até o 5. Agora, se eu fizesse mais mais i, o que ia acontecer? Ó? Ele ia imprimir primeiro 1, e aí ele está imprimindo do 1 ao 6, tá? Ou seja, o mais mais à esquerda, primeiro ele faz o mais mais, depois ele passa o valor para o println, tá bom? Então tem uma diferença entre i mais mais e mais mais i, tá bom? Então sempre que você, tipo, se lá no for, isso não ia fazer diferença nenhuma, tá? Então o for que eu queria fazer era assim, né? Int i igual a 1, enquanto i for menor ou igual a 6, i mais mais, né? O for que eu queria fazer era assim, né? Nesse caso, eu poderia fazer mais mais i, não ia fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque eu não estou usando o valor do i aqui, né? O problema é quando eu tenho uma expressão, então, sei lá, vamos supor que... Deixa eu voltar aqui, ó. Que nem eu estava aqui, ó. Vamos supor que eu faça assim, né? Int a recebe, sei lá, 2 vezes i, né? Aí, tipo, meu, faz diferença se eu fizesse i mais mais aqui em cima, né? Ou então se eu fizesse i mais mais aqui embaixo, né? Se eu fizesse i recebe i mais 1, né? Se eu fizesse i recebe i mais 1 aqui em cima, ou aqui embaixo, né? Ou aqui em cima, o resultado do a aqui vai ser diferente, certo? Aí, tipo, meu, se eu faço i mais mais, assim, ó, vou até colocar entre parênteses aqui, ó. Se eu fizer assim, ó, com i mais mais, à direita, é equivalente a eu fazer isso aqui, ó. É usar o valor do i e depois fazer o mais mais no i. Agora, se eu fizesse à esquerda, tá? Vou colocar entre parênteses aqui só para ficar mais claro. Seria equivalente a fazer isso aqui, ó. Faz a soma primeiro e depois usa o valor do i na expressão. Deu para entender? Então, tipo, é diferente. Quando você vai usar o valor do i numa expressão, se você faz mais mais à direita, ele usa o valor atual na expressão, depois que ele calculou a expressão, ele faz o incremento do i. Se você fizer à esquerda, ele primeiro vai incrementar o i, para depois usar o valor do i na expressão, tá bom? Só um detalhe aí, mas que às vezes pode fazer a diferença aí. Então vamos voltar para o que eu queria fazer, né? Int i igual a 1, enquanto i menor ou igual a 6, i mais mais. Aí eu vou ler o inteiro, né? Que é in.nextInt. Vou guardar esse inteiro numa variável, né? Aí, ó, entra aquele comando lá que vocês já viram em sala de aula, que é o if, né? Que é assim, if a for maior que 0, ele é um número positivo, certo? Então eu vou declarar uma variável aqui, ó, contador, não, vou assim, pos de positivos, tá? Vou começar com 0. Então isso aqui vai contar para mim quantos números positivos eu tô lendo, né? Então toda vez que eu ler um número que é maior do que 0, eu vou fazer pos mais mais. E aqui nesse caso tanto faz fazer pos mais mais ou mais mais pos, tanto faz, né? Não estou usando o pos aqui dentro de nenhuma expressão, né? Então toda vez que for positivo eu coloco pos mais mais, li os 6 números, aliás tem número com ponto flutuante aqui no meio?
Ele falou valores, né? Tá vendo? Ele não disse inteiros, né? Ele falou leia 6 valores. Então eu vou ler com double, tá? Não vou ler com inteiro, não. Não, aqui não, desculpa. Aqui, ó. Eu vou fazer double A. E aí eu vou ler com next double. E aí eu vou fazer maior ou igual a 0.0. Beleza. Toda vez que for maior que 0, pós mais, e aí no final eu vou ter que fazer o sysout, Ctrl espaço. Eu vou digitar pós, concateno com espaço, valores positivos. E não tem ponto final essa frase, né? Não tem ponto final. Beleza. Vamos rodar o programa. Aí, ó, o programa está rodando. Eu vou ter que digitar no console aqui, ó, os números que eu quero, ó. 7 menos 5 6 menos 3,4, vou pôr vírgula no meu, né? É 4,6 e 12. 4 valores positivos. Certo? Vamos mandar lá para ver o que acontece? Java 14, classe main com M maiúsculo. Que soem os tambores. Hoje eu tô impossível, hein? Acertando tudo. Tá bom. Aí, vamos ver aqui um outro problema. Problema é o que não falta, né? Problema é o que não falta. Tempo de um evento. Vamos ver esse aqui. Ah, não quero esse. Esse eu vou deixar para vocês. Positivos e média. Vamos ver aqui, ó. Ah. Eu vou fazer um aqui por minha conta aí. Minha conta e risco. Tá. Vamos fazer o que a gente fez em aula lá, né? Que é calcular a média, né? Então a gente, em aula, o que a gente fez? A gente fez um programa que lê... vamos fazer assim, ó. Vai ler a nota da prova. Então, prova 1. Com double, né? Vamos fazer double, né? Nota da prova, double. Então, P1... é igual a in.next double. Ah, se eu vou ter que desligar meu computador. Tá cheirando queimado, que eu tô com um problema de aquecimento aqui. Ai, ai, ai. Vou terminar esse programa rapidinho. O que a gente vai fazer? Eu calcular a média. Então, média é P1 mais P2, isso tudo dividido por 2, tá? Aqui tem que pôr parênteses, porque senão, ó, tem a precedência dos operadores, tá? Então, a divisão o operador de divisão, ele tem uma precedência maior do que o de soma. Então, ele primeiro vai fazer a divisão aqui. É igual a expressão de matemática, né?
Então, essa expressão aqui na matemática é dividir o P2 por 2 e somar com P1. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer somar P1 e 2 e dividir por 2, tá bom? Vou botar o 2.0 aqui só para ficar double também, tá? Que é bom a gente, quando faz a expressão, usar todos os elementos aqui da expressão com tudo do mesmo tipo, tá? O Java ele tem um jeito dele de converter tipos, mas por enquanto não vamos falar disso ainda, tá bom? Vamos deixar, tipo, coloca tudo do mesmo tipo, tá? Aí, ó, aliás, até eu nem sei esse 2.0 aqui, o tipo padrão dele, se é float ou se é double, né? Então, mas deixa quieto. Deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Aí vamos ver, ó, se a média foi maior ou igual, maior ou igual a 9, pô, o cara é top. Sysout, Ctrl espaço, top. Vou escrever assim, ó, esse cara é top. Aí vem o else, né? Else, o else é o que, né? Pô, se não caiu nesse aqui de cima, então vem aqui para baixo, né? Então primeiro só vamos fazer o básico, ó. Maior ou igual a 5. Eu coloquei aqui errado, né? É out. Aqui, ó, aprovado, tá? Aprovado. Então, se a média é maior ou igual a 5, aprovado. Se não, reprovado. Vamos ser radicais aqui. É a média final, tá? Depois da REC, depois de tudo. Vamos rodar esse programa aqui, ó. Eu deixei ele no problema 1060, né? Escrevi por cima. Já tô bagunçando, né? Aí vamos digitar aqui no console, ó. Primeira prova o cara tirou 2. Segunda prova o cara tirou 7. Não foi suficiente, né? Reprovado. Primeira prova o cara tirou 9,5. Segunda prova ele tirou 0. Não foi o suficiente. Primeira prova tirou 5. Segunda prova, aqui pode digitar só 5 também, tá? Aprovado. 5 é 10, né? Como dizem vocês, alunos aí. 5 é 10. Né? Tá bom? Beleza. Aí, ó, então, ou seja, eu estava querendo fazer esse programa para lembrar vocês aí de como funciona essa coisa do if e do else, né? E aí eu posso fazer else junto com if aqui embaixo, né? Então, vamos botar um if aqui agora, ó. Else if, né? Então, vamos voltar agora para o top lá, ó. Se for maior ou igual a 9, é top. Agora, o não caiu aqui, ó, no se não, né? Então, ou seja, quando ele cai aqui, ó, eu já sei que ele não é maior ou igual a 9, tá? Aí eu quero ver se ele pelo menos é maior ou igual a 5, né? Se ele for maior ou igual a 5, aí eu vou falar aprovado, né? Se não, aí sim eu falo que ele está reprovado, né? Tá bom? Então aqui, ó, se a média for maior ou igual a 9, é top. Se não, então não é maior ou igual a 9, mas se for maior ou igual a 5, então tá aprovado. Se não, tá? Então esse se não caiu porque ele não caiu nessa primeira condição e nem nessa segunda. Aí ele cai para essa terceira aqui. Tá bom? Então vamos testar esse programa. 3 e 6. Reprovado, né? 4,5. 9 e 10. Pô, o cara é top. 6 e 8. Aprovado. Deu para sacar, pessoal? Então aí a gente tem if, else, tá bom? Tem os operadores booleanos lá, né? Então, por exemplo, ó, a gente pode ler as provas de trabalho também. As provas não, desculpa, as notas, né? Então, nota de trabalho. Trabalho 1, trabalho 2. Né? Então, a gente vai ler prova 1, prova 2, trabalho 1, trabalho 2. Tá bom? Aí, a gente vai calcular a média de prova e a gente vai calcular média de trabalho.
média de trabalho. Então, média trabalho. Então, a média de trabalho é o T1 mais o T2 dividido por 2. Aí, agora, para o cara ser aprovado, ele vai ter que tirar 5, pelo menos, tanto na prova como no trabalho. Ó. Então, se média de prova for maior ou igual a 5 e, tá? O E lógico, tá? É com 2 E's comerciais. Média de trabalho maior ou igual a 5, aí você está aprovado. Se não, se você... Aqui, ó, o E tem que satisfazer as duas coisas, né? Então, se furar uma das duas, já furou a expressão toda. Para a expressão ser verdadeira, os dois termos aqui tem que ser verdadeiros, tá bom? Então, tanto a média de prova tem que ser maior ou igual a 5, como a média de trabalho. Se os dois forem maiores ou iguais a 5, o cara está aprovado, senão ele está reprovado. Vamos testar esse programa. Então, prova 5, 5. Trabalho 4, 4. Reprovado. Prova 4, 4. Trabalho 5, 5. Reprovado. Prova 4, 4. Trabalho 3, 3. Reprovado. Prova 5, 6. Trabalho 7, 8. Aprovado. Certo? Agora, um professor mais bonzinho, né? Ele pode inventar um critério assim. Por exemplo, poderia ser o seguinte critério. Ó. Se ele caiu no else aqui, que é o da reprovação, eu vou fazer um critério adicional aqui para passar o cara. Vou falar assim, ó. If média... Ctrl espaço não está me ajudando. Se a média de prova for maior ou igual a 8, vai falar assim, meu, se esse cara, ou ele foi muito bem na prova, ou ele foi muito bem no trabalho, média de prova, ou média trabalho, maior ou igual a 8, aí eu passo, vai. Aí eu deixo ele passar. Não é o caso aqui da nossa disciplina, tá? Tá tão grande a fonte aqui que eu não estou conseguindo nem ver aqui direito. Deixa eu diminuir um pouquinho, vai. Aí eu vou escrever, ó, aprovado na repescagem. Tá bom? Então assim, ó, um critério adicional, né? Se o cara vai ser reprovado, antes de eu reprovar o cara, eu vou olhar, ó, se a tua média de prova foi maior ou igual a 8. Ou, tá? Ou é assim, é 2 pipes, né? E aí, tipo, se uma das duas for verdadeira, aí ele entra aqui, nesse caso aqui, tá bom? Então, se uma das duas for maior do que 8, aprovou na repescagem. Se não, aí é reprovado mesmo. Então, vamos ver aqui, ó. Pô, o cara tirou 0 na primeira prova, 0 na segunda, só que, meu, esse cara era muito bom de trabalho, tirou 9 e 10. Foi aprovado na repescagem. Tá? Ou então, nossa, o aluno exemplar tirou 10 nas duas provas, só que, meu, não gosta de fazer trabalho. Tirou 3 e tirou 2. Aprovado na repescagem. Beleza? Aí você pode pensar também, vamos fazer uma condição aqui mais difícil. Ó, falar, meu, eu não quero assim, ó, eu não quero que o cara tenha 0 em nada, vai. Tipo assim, o cara tem que tirar no mínimo 3, vai. Então assim, se a média, eu vou até diminuir, ó, eu vou escrever MP, média de prova, e MT, média de trabalho, tá bom? Só para a expressão não ficar gigante aqui, porque senão não cabe nem na tela. Então, se ele tirou média de prova e média de trabalho maior ou igual a 5 dos dois, tá ótimo. Se não, aí eu posso criar um critério adicional que é assim, foi muito bem na prova e não foi horrível no trabalho, tipo, horrível tem que ser, se for maior ou igual a 3, né? Aliás, eu estou esquecendo de pôr o ponto 0 aqui, só para enfatizar que a gente está trabalhando com double, né? Eu vou botar entre parênteses agora, tá? Que isso aqui é fundamental, ó.
Então, isso aqui, ó, entre parênteses, eu tenho que... Média de prova tem que ser maior ou igual a 8 e... Média de trabalho, né? Aqui. Então, média de prova maior ou igual a 8 e média de trabalho maior ou igual a 3, eu falo, ah, tá bom, vai. O cara foi muito bem na prova e não foi tão horrível assim nos trabalhos, então eu deixo o cara passar, tá bom? Ou aí eu vou fazer o vice-versa aqui, né? Do outro lado, ó. O vice-versa é... Foi muito bem nos trabalhos e não foi tão horrível nas provas, tá? E aí eu coloco o ou aqui, ó, uma coisa ou a outra, né? Tipo, se for... Pode ser verdadeiro, o ou, pode, se for os dois lados for verdadeiro, a expressão é verdadeira. Se um dos lados for verdadeiro, a expressão é verdadeira, tá bom? Ele não é o que a gente chama de ou exclusivo, né? O ou exclusivo, tipo, um tem que ser verdadeiro, o outro tem que ser falso. Não, aqui, tipo, se os dois forem verdadeiros, tudo bem, tá? Aí, só que aqui, putz, aqui a gente vai ter um problema, né? Eu vou até mostrar, vai. Vou mostrar para vocês verem o problema que vai dar e aí a gente vai entender por que deu o problema. Então vamos rodar o programa de novo, ó. Então vou tirar 8, 8 de prova, 3 e 3 de trabalho. Aprovado. Não era para estar aprovado, né? Era para ter sido aprovado na repescagem. O que foi que aconteceu aqui? Uai, sou. Ah, não, tá certo. Ele foi aprovado. Não. Ah, é que eu coloquei MP, né? Era MT, a hora que eu fui renomeá-la. 8, 8, 3, 3. Aprovado na repescagem, certo? Aprovou na repescagem. Não, acho que eu falei que ia dar problema, né? Mas não ia, não. Não é. Porque, tipo, se ele for aprovado, ele cai aqui. Se não, aí ele vai para repescagem, senão é reprovado. Não tem problema nenhum aqui, não. Eu achei que ia dar um problema aqui, mas eu viajei. Maravilha, então, né? Então, vamos ver, ó. Agora, se eu tirar 2, 2, 10 e 10, eu sou reprovado. Não tem jeito. Tá bom? Para ser aprovado na repescagem, eu teria que ter feito pelo menos 3 em uma das duas aí. Aqui é reprovado, né? Porque ele tirou 5 no trabalho, para repescagem tinha que ser 8, né? Então, tipo, sei lá, 6, 0, 10 e 7. Aprovado na repescagem. Beleza? Então, com isso, a gente viu aqui if, viu else if, viu operadores booleanos aqui, lógicos, né? Não é operadores booleanos, é operadores lógicos, né? Viu e viu ou, tá bom? E fez expressões aqui grandes, aqui, ó, usando parênteses, misturando e com ou, tá bom? Então, é isso, né? Vou parar esse vídeo e ainda vou gravar mais um, porque a gente começou a falar de vetores já, né? Então eu só vou deixar meu computador descansando um pouquinho aqui e eu já volto para falar de vetores.